Nesta aula, nós aprenderemos a criar uma superfície a partir de pontos contidos em um arquivo de texto. Estes pontos, por exemplo, poderão ter sido obtidos através de GPS. Aprenderemos também a trabalhar com o arquivo de ponto, conheceremos suas características e também conheceremos a janela de importação de pontos do Civil 3D. Após tudo isso ter sido feito corretamente, nós vamos criar a superfície através dos pontos inseridos no AutoCAD Civil 3D, além de aprender uma forma automática de criar a superfície. A primeira coisa que conheceremos é o arquivo de texto que contém os pontos. Então, para isso, nós temos que navegar até a pasta onde nós temos este arquivo e abri-lo. Então, neste caso, eu tenho aqui meu arquivo por nome de pontos. Clico nele e ele me apresenta esta janela de bloco de notas que contém todos os pontos que serão inseridos neste arquivo de texto. Então, por exemplo, vamos ver como é que funciona? A primeira linha aqui é o número do ponto que nós estamos trabalhando. Então, esse primeiro ponto aqui, na verdade, é o ponto 14. Se eu continuo descendo aqui, eu vou vendo que ele vai crescendo, mostrando para mim qual que é a quantidade de pontos. Então, esse arquivo aqui, ele tem mais ou menos, olha lá, 9.290 pontos. O que acontece? Isso não é bastante não, pessoal. Isso aqui é uma quantidade razoável até de pontos, mas não é o ideal. Em certas medições, você trabalha com 100, 1.000, 200, 300 mil pontos, dependendo do tamanho da área que for trabalhado. Aqui no arquivo de texto, nós temos os números do ponto, as coordenadas em x, que são as coordenadas z, as coordenadas em y, que são as coordenadas n, e as cotas que ele atinge no nosso desenho. Então, este é um arquivo de pontos que a gente chama de PENZ. Por que PENZ? Ponto, istem, nortem e z, que é a cota do nosso arquivo de texto. Agora vamos ver então como eu insiro estes pontos que estão aqui no arquivo dentro do Civil 3D. Vou fechar aqui o arquivo, que não preciso dele. De volta aqui no Civil 3D, eu venho na aba Insert. Na aba Insert eu tenho a opção Points from File. Quando eu clico aqui, ele me mostra a janelinha para importar os pontos. Eu tenho que primeiramente selecionar o arquivo aqui em cima. Ó. Então eu venho nesse maisinho, que é o Add Files ali, e vou procurar o meu arquivo. Está aqui, pontos, Open. O que acontece? Ele me mostra aqui qual arquivo está sendo utilizado e o formato de pontos que eu estou utilizando. Vejam bem, eu tenho que encontrar um formato de ponto em que eu bata certinho as informações que eu tenho aqui com o estilo do ponto. Então, olha aqui, NEZ, delimitado por espaço. É coordenada norte, coordenada este, né, e a coordenada de elevação. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar PENZ. Olha aqui, por quê? Eu tenho point number, que é o número do ponto, as coordenadas istem, que são as coordenadas x, as coordenadas nortem, que são as coordenadas y, e as elevações. Tá vendo? Se eu vou alterando, você vê que vai surgindo outras opções. E aí elas nem sempre batem, ó. Ponto, nortem, istem. Cadê a cota aqui? Ela não está sendo aproveitada. Então nós temos que saber trabalhar corretamente com a nossa escolha aqui para que a gente escolha certinho o formato para que a gente possa importar. Assim que eu fiz isso, eu clico em OK. Pode levar um tempinho aqui. Se os meus pontos não aparecem direto na tela, Z, Enter e Enter, aí estão os pontos que foram importados daquele arquivo de texto. Nosso próximo passo é criar a superfície. Criar a superfície é avisar ao Civil 3D que nós vamos trabalhar com o objeto superfície e que nós vamos inserir os dados geométricos nele. Então, o que eu faço para criar minha superfície? Venho aqui na aba Home. Na aba Home eu venho em Create Ground Data, tá vendo? Ó? Surface, Create Surface. Clico aqui. Ele já me mostra o tipo. Eu tenho vários tipos aqui, mas a mais utilizada é a Thin Surface, que é a superfície obtida a partir de triangulação. Coloco um nome para ela, superfície CAD Guru. Coloco uma descrição, superfície criada a partir de arquivo de texto. Escolho um estilo, vou escolher um estilo diferente aqui.
Eu gosto muito do Elevation Banding. Ok. E vou dar ok aqui. A princípio não acontece nada, mas eu tenho a minha superfície criada aqui na minha aba Prospector. Ó. Superfície CAD-Guru. E eu já posso criar e trabalhar com ela. Outra maneira de criar uma superfície é clicar com o botão direito em Surface, Create Surface. E aí eu venho para aquela janela onde nós criamos a nossa superfície. Então você vai escolher se você cria pelo Create Ground Data ou direto com o botão direito aqui em Surface. Agora que eu já tenho a superfície, eu tenho que inserir as definições nela. O que é inserir as definições? Falar para o Civil 3D quais são os dados geométricos que ele vai utilizar. Neste caso aqui são esses pontos que eu inseri. Então eu venho aqui na minha superfície, clico no maisinho e venho nas definições, ó, Definition. Clico aqui, vou escolher dentre as definições qual que eu quero utilizar. No nosso caso, nós queremos um grupo de pontos, que são os pontos que estão criados aqui. Botão direito em Point Groups, ADD. Ele pede para eu selecionar os pontos. A maneira mais fácil de fazer isso é clicar aqui em All Points. Em All Points eu clico e vou em OK. Vamos ver como é que fica a minha superfície. Ela está criada aí. Tá vendo? Esse estilo ela foi mostrada dessa maneira porque eu escolhi esse estilo. Se esse estilo não estiver muito legal, botão direito em Superfície CAD-Guru, Surface Properties, e eu mudo aqui, por exemplo, para 5,25 Design. Ok. Está aí minha superfície criada a partir de arquivos de texto. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com arquivos de texto, a inserir esses arquivos de texto com informações de pontos dentro do Civil 3D e utilizar os pontos inseridos para criar a nossa superfície. Este processo é bastante utilizado pelas empresas que trabalham com projetos na área de infraestrutura, pois elas podem obter esses pontos através de medições em GPS, estações totais, e utilizar essas informações para criar as suas superfícies.